O que está acontecendo com Los Angeles é uma coisa absurda, né? Me faz lembrar as 7 pragas do Egito, a relatada em Êxodo, né? Quando, segundo os relatos da Bíblia, Deus mandou 7 pragas para forçar o faraó a libertar o povo hebreu. Então não sei, é incrível. Já não bastassem esses incêndios, né, que causaram danos assim terríveis. Me disseram que foram 12 mil edifícios, 12 mil construções que foram afetadas. Los Angeles é uma cidade caótica, uma cidade que você viaja ali pela Califórnia, você percebe ali a diferença entre São Francisco, por exemplo, San Diego, né? Você vê cidades maravilhosas, Santa Bárbara ali na costa oeste. Né? Você faz uma viagem muito legal ali de Los Angeles, de São Francisco até San Diego. Mas Los Angeles especificamente é uma coisa estranha. É uma coisa estranha. Então já não bastasse aqueles movimentos de rua, aqueles protestos, né? Quando aquele policial matou aquele rapaz, né, com o joelho no pescoço, que foi uma coisa horrorosa, né? Gerou uma onda de ataques, de saques e assim de protestos. Então Los Angeles me parece ser realmente um caldeirão. E daí vieram esses incêndios. Aquela parte ali das mansões, ali onde moram os artistas, muitos artistas conhecidos tiveram que abandonar as mansões. É belíssimo. Faz parte do passeio turístico, né? E agora está arrasado. Você pegava um taxista ali e ele dizia, olha, isso aqui é a casa de fulano de tal, do artista tal, isso aqui é do fulano de tal. É bacana. E queimou tudo. Queimou tudo. Então, se tem alguma cidade no mundo que se pareça com um relato da Bíblia das 7 pragas do Egito, me parece que seja Los Angeles atualmente. Como eu digo, esses movimentos sociais ali é um dos componentes desse caldeirão prestes a explodir. Né? Daí você tem os incêndios. E agora a China faz um ataque direto, né? Direto. Eu estava pesquisando hoje à tarde sobre os poderosos do mundo aí, né? Você tem aí Elon Musk, você tem o Zuckerberg, você tem o Bezos, mas tem um pessoal mais antigo, né, com mais idade, que é um pessoal peso pesado. E é esse pessoal que ligou, um cara especificamente, não vou falar nomes aqui, né, que ligou pro Donald Trump e disse: sossega o facho aí que a coisa tá feia. Então, as pessoas precisam entender que o funcionário chamado presidente dos Estados Unidos, ele é um funcionário. E é um funcionário com tempo, ainda ali é transitório. Tem tempo curto, 4 anos o emprego do cara. Ele obedece a gente muito poderosa. Para você ter uma ideia, eu já vou chegar aí em Los Angeles, em Hollywood, mas deixa eu estabelecer o contexto aqui da nossa história. Para você ter uma ideia, existem pastas, arquivos na CIA, em que são divididos em compartimentos, em salas. Então existe a sala do protocolo 1, 2, 3, 4, 5, vai até 33. Poucas pessoas tiveram acesso a todos os arquivos. Henry Kissinger foi um que teve acesso à sala 33, ao protocolo 33. Mas o presidente dos Estados Unidos, ele não tem acesso a tudo. Não tem. Por exemplo, alguns arquivos que dizem a respeito das transações do Fed com os governos estrangeiros, o presidente da República não tem acesso. Compreende? Então as pessoas às vezes dizem assim, não, o cara mais poderoso do mundo, né? Quem seria o cara mais poderoso? Ah, Donald Trump. Ah, o Putin, o Xi Jinping. Não, gente. Lá, até o Putin pode ser, o Xi Jinping pode ser, o príncipe da Arábia Saudita com certeza é lá. Agora nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos não.
Então existem alguns industriais, alguns donos, por exemplo, da Fox News. Não vou lembrar o nome do cara aí, mas é um dos caras que manda muito ali. E é um dos caras que apoiou fortemente a campanha do Trump. Claro, teve lá o Elon Musk, sim, teve. O Zuckerberg, teve. Mas esses aí não é da turma do pelotão barra pesada. São mais novos. Agora existe uma turma do pelotão da barra pesada, aqueles caras que falou o nome dos caras, sabe? Estremece o chão do Congresso, do Capitólio. Pessoas que não aparecem muito na mídia. E dentre esses aí, tem muitos ali herdeiros das grandes fortunas construídas em Hollywood. E aí eu chego em Hollywood. E ali nós temos duas questões absolutamente importantes num contexto de uma guerra, que é o dinheiro e a cultura. Os chineses, desde 97, você está vendo aí os filmes que foram proibidos na China. Desde 97 eles estão já cortando, sabe? Incentivando produções próprias. Isso por dois motivos. Um, porque eles não querem interferência maligna, né, dos filmes, que muitas vezes ridicularizam, né, os russos, os alemães e os chineses também. O americano se acha no direito de avacalhar com os outros nos filmes. Nos filmes. Então a China começou a cortar isso aí. Começou a cortar. Percebeu que isso aí era um grande problema. Mas aprendeu ao mesmo tempo, é o que eu digo, a China aprendeu as armas do capitalismo e colocou essas armas dentro do território americano. TikTok, por exemplo. E essa arma de você brigar dentro do território do inimigo, é uma coisa antiga. E o conhecimento mais assim apropriado que eu tenho a respeito desse assunto é o Sun Tzu, A Arte da Guerra, vem do livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. O Sun Tzu, ele foi convocado, conta no livro dele, tem na história, ele foi convocado por um chefe de uma região, de uma província na China, porque a província do lado estava invadindo todos os outros territórios e acabando com a turma. Liquidando. E esse exército que estava ameaçando aquele reino era um exército muito mais poderoso, muito mais numérico. Então, o chefe dessa província, desse reino, chamou o Sun Tzu para colocar em prática os conhecimentos estratégicos dele. E uma das coisas que ele fez, ele diz assim pro rei, né, pro chefe daquela província: vamos entrar dentro do território do inimigo. Eles são 10 vezes mais numerosos que nós. Eles têm muito mais poder que nós. Então vamos entrar. E vamos usar o que ele chama de capacidade evasiva. Ele sabia que se ele ficasse parado, um exército na proporção de 10 para 1 não dá para conter. Numa proporção de 5 para 1,
dá para conter se fizerem, por exemplo, a burrice que os ingleses fizeram quando eles atacaram Cartagena. E os ingleses emitiram, colocaram até moedas comemorativas da tomada de Cartagena. Só que eles tinham um exército superior, os caras ficaram num castelo para proteger Cartagena. E eles tinham mais 5 para cada um, e é uma proporção suficiente para ganhar. Mas eles foram mandando em ondas de ataque, em ondas de ataque. Então o exército que estava no castelo ia neutralizando essas ondas. Se mandasse tudo de uma vez, entrava no castelo e ganhava a guerra. Então lá na Inglaterra os caras já estavam comemorando, já tinha lá cunhado a moeda comemorativa da guerra e a notícia foi que perderam. Os ingleses tiveram que voltar com o rabinho entre as pernas. Mas o que eu quero dizer? Então 10 para 1, não adianta ficar se defendendo, certo? Não adianta ficar se defendendo. Cerca e acabou. Cercou, acabou. Corta suprimentos, corta tudo. Então o Santos Sul foi para dentro da província ali, inimiga, e lá ele escolhia os lugares, ele não era escolhido, ele escolhia onde atacar. Então ele atacava e fugia, atacava e fugia, atacava e fugia, e ele foi liquidando, com um exército 10 vezes menor, ele foi liquidando o exército inimigo. E isso aconteceu na Guerra do Vietnã. Os Vietcongs, eles não ficaram esperando o ataque dos americanos. Eles surgiam da selva, atacavam e pinote, vazavam. Bom, onde é que eu quero chegar? Todo esse conhecimento de 5 mil anos, como falam aqui no canal, né? Os Estados Unidos tem 500 anos, a China tem 5 mil anos. Bom, todo esse conhecimento estratégico é aplicado, com certeza. E no caso ali que é pertinente a esse assunto que eu estou falando para você, que é o ataque a Hollywood, o chinês percebeu que ele precisava contra-atacar a influência cultural que os Estados Unidos estava querendo impor dentro da China. Porque o plano dos Estados Unidos lá com Nixon e Henry Kissinger era exatamente isso, explorar, né, mandar as indústrias, explorar, implantar a democracia e dominar. Mas o chinês, como não é burro, ele pensou, não, aqui não. Democracia aqui não. Então vamos começar a barrar essa cultura americana aí, porque a gente sabe da intenção do americano, é entrar aqui e tomar conta. Então o que eles fizeram? Eles começaram a barrar, isso já em 97, começaram a cortar alguns filmes. E na sequência veio aí o TikTok. E entrou nos Estados Unidos. Da mesma forma que o exército de Sun Tzu se infiltrou no exército do outro reino. Da mesma forma que os Vietcongs se infiltraram no território ocupado pelos americanos, o chinês se infiltrou na sociedade americana via TikTok. E o que eles alegam? O que os americanos alegam? Que há manipulação ideológica. Do tipo assim, lá na China, eles não deixam o TikTok ficar divulgando besteira, bobagem, palhaçada. Não deixam. Agora, nos Estados Unidos é o que mais deixam. Dancinha, não sei o que, para destruir a resiliência, destruir a dureza de caráter e assim por diante. Deve culpar os chineses de fazer isso? Não. Quem quis dominar foi o americano. O americano quis dominar o chinês. O chinês resolveu aprender as armas do americano e para se defender começou a atacar. Mas aí quando você coloca aí o TikTok, você
começa a tirar o quê? Dinheiro da mão daqueles que detêm o poder da mídia. Ou seja, dos proprietários de grandes cadeias, de grandes redes de televisão, né? E a indústria cinematográfica, que movimenta muita grana, meu. Até pouco tempo atrás, movimentava 3 bilhões de dólares dentro da China. Agora imagine fora. Então, os Estados Unidos ele tem algumas indústrias que representam muito no PIB. Ainda hoje, perderam força, mas ainda hoje representam. Indústria bélica, indústria cinematográfica. Então, se você for pensar em gente poderosa de verdade, aqueles que mandam nesse funcionário chamado presidente dos Estados Unidos, que tem acesso a algumas salas dos arquivos, mas não todas, até a 14ª, 14ª, você pode entrar. A partir daqui não pode mais. Mas eu sou presidente dos Estados Unidos. Quieto, se acalma aí. Toma um chazinho de camomila e se acalma aí. Não é, aqui não é teu playground lá na casa do teu pai, não. É? Isso aqui não é um mini bug que você ganhou quando você era adolescente. Não, isso aqui é coisa séria. Tá bom, tá bom. É assim que funciona. Então tem gente muito mais poderosa, pode ter certeza. Então ali, voltando ali à questão esses caras, eles dominam essas áreas. Militar, mídia, assim por diante. E eles que mandam de verdade. Eles que mandam de verdade. Tá compreendendo? Mesma coisa que você olhar assim, você olha para o Barack Obama, daí você pensa assim, esse cara não é capaz de matar uma mosca. Acho que se ele vê uma mosca, ele vai dizer, não, deixa aí a mosquinha, tadinha da mosquinha, deixa ela aí. Às vezes aparece uma que, nossa, vontade de... Bom, mas o Barack Obama é aquele queridão, né? Queridão. Se viu ele no show da biblioteca do Congresso, lá quando homenagearam o Burt Bacharach? Pegue isso no YouTube, isso aqui é um show maravilhoso. E o Barack Obama estava lá com a mulher dele, com a Michelle. Foi bacana pra caramba. Pegue aí, tem aí na televisão o show de homenagem ao Burt Bacharach, na biblioteca do Congresso. Aí você fica pensando, pô, esse cara é bacana? Aham. Mas ele é bacana, mas ele não tem todo esse poder que você imagina, não. Porque o que foi jogado de bomba lá no Oriente Médio durante o mandato do Barack Obama é um troço impressionante, cara. Será que foi ele que mandou? Será que foi ele que autorizou? Pega aí o número de imigrantes deportados, aí pega aí desde do Bush aí, e vai ver no mandato do Barack Obama. Reduziu muito. O cara é bacana, meu. Então o que eu quero dizer? O presidente é um funcionário, certo? Funciona. Esses caras tiram o presidente a hora que eles quiserem. Por bem ou por mal. Eles avisam. O Nixon, no caso, foi avisado e renunciou. Esse cara, eu não quero tomar um balaço aí, né? Que não se sabe de onde vai vir, eu não quero que o meu avião caia, não quero pegar aí uma doença incurável, um troço. Então melhor sair, né? O Nixon saiu. Só que outros não saíram. Outros resolveram, né? Que? Tá pensando o quê? Vai ameaçar outro aí. Eu sou presidente dos Estados Unidos. Filho. Não é bem assim. Então o que acontece? Lá em Hollywood tem uma indústria chamada indústria cinematográfica. Daí você pensa assim, o Robert De Niro, bacana, quem mais que é bacana? O Al Pacino, o Scorsese, aquela turma toda, né? Vamos falar nesses aí, que é mais da época dos caras, da idade dos caras que eu estou me referindo, os casca-grossa, de verdade. Glamour, vida, né? Luxuosa, pá. Eles são micróbio perto
desses donos da Warner, de Universal Studios e assim por diante. Das famílias, os homens. São micróbio econômico. Micróbio. Bom. Então tem gente que manda pra caramba, cara. O Napoleão, ele dizia assim, numa guerra, uma guerra é feita com dinheiro, com três coisas importantes. Napoleão dizia. Uma guerra é feita com dinheiro, em primeiro lugar, com dinheiro, em segundo lugar, e em terceiro lugar, com dinheiro. Mas é óbvio, porque se você não tiver como construir lá canhão, metralhadora, né? Foguete, míssil, caramba, se não tiver dinheiro, você não faz. Então, quando o Xi Jinping, ele diz o seguinte, vou começar a limitar aqui a entrada, isso aí já é desde 97, a entrada de filmes americanos aqui no território chinês. Ele não vai falar desse jeito, mas eu quero, olha, aqui uma banana para vocês, que estão ganhando dinheiro nosso ainda botando minhoca na cabeça da juventude chinesa. Aqui, ó. Então, esse ataque a Hollywood, que eu digo mais parece o Egito do faraó lá, porque eu nunca vi tanta praga, incêndio, gente queimando, invadindo loja, quebrando tudo. E agora essa. Ele manda um ataque direto, cirúrgico. Na cabeça de quem? Na cabeça desses caras que mandam nos Estados Unidos. Tem um efeito simbólico isso, gente. Se lembra do World Trade Center, do 11 de setembro? Eu estava aqui no Largo da Ordem, aqui em Curitiba, tratando de negócios, daí veio uma pessoa e disse, olha, os Estados Unidos está sob ataque. Eu disse, como é que é o negócio? Daí você vê aquela coisa, ó, né? Eu sou escritor, eu tenho uma boa imaginação para escrever, mas aquilo ali, cara, era uma coisa impressionante, né? Mas por que o Trade Center? Porque simbólico, cara. Você atinge assim, o centro do poder ali, o símbolo do poder, para mandar um aviso. Cara. E aí, quando o Xi Jinping fala que ele vai começar a cortar, na verdade, já começou. Como eu falei, já foi de 3 bilhões de dólares a arrecadação dos filmes americanos lá. Mas agora está em torno de 500 milhões e com essa do Xi Jinping, esqueça. Esqueça! Robert De Niro vai buscar o Leonardo DiCaprio, esses caras aí. Vão procurar outro emprego. Tá? Abre um carrinho de cachorro quente aí, uma fazenda de cenoura, faz um bom negócio. Abre uma fazenda de cenoura aí para vender para o Donald Trump. Que, aliás, esse negócio de caroteno, né? Cariotemia, é uma doença que dá flatulência e diarreia. Nossa, que coisa horrorosa. Já imaginou o cara laranjado ainda com flatulência e diarreia? Bom, esse é outro assunto. Carotenia, cara. Veja aí, procurem na internet. Então, vai lá, cara, o DiCaprio, ou sei lá o que for. Abre aí uma fazendinha de cenoura, né, uma distribuidora de creme de bronzear, ou uma fábrica daquelas cápsulas de como é que é? Bronzeamento artificial. Uma coisa assim. Faz isso. Porque emprego de ator, de Hollywood, cara, veja só.
a inteligência do coreano, né? K-pop, né? BTS, dorama, não sei o quê. Cara, esses caras tiraram uma fatia enorme. E eles pensaram, por isso que o pensamento estratégico oriental dá de 10-0 no ocidental, gente. Pensamento estratégico. Não é? Os caras pensaram assim, pô, não dá. Os caras estão vindo aqui, colocando a cultura deles aqui, invadindo, e a gente está perdendo. Um cara teve uma brilhante ideia. Sabe uma coisa? Vamos lutar jiu-jitsu. Perguntaram para ele assim, como assim lutar jiu-jitsu? Não, jiu-jitsu a gente usa a força do oponente. Se vê um cara de 1,5 m dando um pau num cara de 2,20 m no jiu-jitsu. Se o baixinho tiver a manha do jiu-jitsu, ele dá um nó no cara e derrota um cara gigante. Vamos lutar jiu-jitsu. Como é que é? Qual é a história? Qual é a da bagulha? Fala aí, brother. Qual é a da bagulha? A bagulha é o seguinte. O japonês não pegou o carro do alemão, o carrão do americano e aperfeiçoou e vendeu para eles? É verdade. Então nós vamos fazer o seguinte, nosso forte é disciplina, certo? Concordo. Então nós vamos aprender essas dancinhas do Michael Jackson. É? Vamos aprender esses negócios aí do dominó, do polegar, seja lá o que for. E vamos vender para eles. Tá aí, esses K-pop aí, BTS, não sei o que, cara. E mesma coisa os doramas. Pegaram lá o roteirista, mandaram os roteiristas lá para Califórnia para saber o que o ocidental gosta, né? Muito inteligentes, cara. Eles desenvolveram dramas, né? Dorama para vender pro americano. Só que isso, me desculpa, mas emputeceu a indústria do cinema. E agora com essa, cara, os caras mandam o TikTok para lá. Pegam a cultura do cinema e adaptam, pegam a cultura pop e adaptam e começam a tirar dinheiro do mercado deles. Começa a tirar dinheiro dentro do território americano. Isso que eu quero dizer para vocês. Lembra do Sun Tzu? Já que a gente é menos, enfim, vamos invadir o território. Não conta para ninguém que eu contei para você. Bom. Então daí eles começaram a tirar dinheiro. E agora o americano disse assim, oh, como é que é o negócio? Hã? Como é que é a refrega aí? Qual é a da bagulha? Né, que os caras chineses aí estão tirando dinheiro nosso aqui, com esse negócio do TikTok, estão tirando o nosso dinheiro. E com esse negócio aí de dorama, não sei o que, estão tirando o nosso dinheiro. Então daí os caras tiveram a ideia, não, vamos parar com esse negócio do TikTok. Ou vende o TikTok para nós, ou nós cortamos esse troço aí. Vai vender ou não vai vender? Aí o chinês, não vai vender não. O chinês não vai vender. Como é que é o negócio? Então nós vamos proibir essa troço aqui dentro. Vamos acabar com esse troço, essa festinha aí. Como isso está rolando, essa pressão, o Xi Jinping resolveu brigar dentro do território do inimigo, proibindo na China a entrada dos filmes americanos. Compreendeu? Ele manda um aviso. Esse bombardeio caiu lá em Hollywood. É um aviso. Se encostar a mão no TikTok, filho, você... Não vou proibir só esses filmes aí que vocês avacalham com a gente. Vou proibir todos. Não, mas é filme light, é censura há 10 anos. Não. Não queremos mais. Vocês tiraram o TikTok da gente lá, então tiramos de vocês aqui também. Pega no bolso dos caras que tem ali, ó. Dodô, tudo bem, Dodô? Como é que tá? Tá certo? Dodô, faz favor para mim. Tô precisando ganhar um dinheirinho na bolsa aí. Dá uma notícia boa aí para eu. Atinge o bolso desses caras.
Você está me entendendo? Então, tá feita. Tá feita, como dizem aqui, internauta, eu falei que o Donald Trump é a cereja do bolo. Ele disse, não, não é a cereja do bolo. É a laranja do bolo. Eu disse, tá certo, é a laranja, é verdade. Ponto para você aí. O Donald Trump é a laranja do bolo desta merda internacional que está acontecendo. Que começou lá atrás, com o Henry Kissinger, com o Nixon. E que o Nixon disse, olha, eu vou... não estou afim mais de vir aqui em Washington e tal. Comprei um barco, uma varinha de pesca bacana, paguei $3.000 no molinete e eu vou nessa... Cansei desse negócio de Washington. Aqui, ó. Aqui, farroupilha, né? Alguém mandou um recadinho para ele e disse... Pessoal lá do arquivo 33. O quê? Chega um assessor ali, né? O assessor entra na sala, no salão oval, lá, chega lá, o presidente... O pessoal do arquivo 33 está dizendo que é para você renunciar. Senão, eles disseram que você vai ter uma conversinha com o outro lado. Hã? Então esse pessoal do arquivo 33 sempre tem um aspone ali, né? Um carinha que tá ali, ele tá junto ali. Um office boy ali, vamos dizer assim, um office boy ali do presidente, né? O cara do cafezinho. Vamos colocar assim. Chega o cara que serve o cafezinho lá na Casa Branca, que muda presidente, vai presidente, muda presidente, vai presidente, o cara permanece, ele tá lá. Porque quem é ele? É o cara que entra, serviu o cafezinho pro presidente e diz assim: o pessoal do arquivo 33 mandou um bilhetinho pro senhor. Eu não vou ler, eu já rasguei o bilhete. Sabe como é que é, né? Para não dar, né? Mas o que dizia o bilhete? Dizia assim: Dodô, compra uma varinha de pescar e vai lá para tua casa de campo lá. Bom, então foi esse o ataque, é essa a refrega que eu estava me referindo, é esse ataque que o Xi Jinping dá direto na alma do americano, que é simbólico, indústria cinematográfica, Hollywood, isso é simbólico para dizer assim, não temos medo de ninguém, tá? Vocês estão pensando que vocês são grandes, mas não são dois. Então presta atenção que aqui do lado tem 5.000 anos de experiência de estratégia e vocês aí são aprendiz do programa aí do aprendiz aí do Donald Trump que não sabe nada. Muito bem, gente. Então é isso. Nosso canal aqui está crescendo. Quero agradecer a vocês pelo carinho, né? Pela forma como vocês têm se manifestado aí nos comentários. Estou admirado com a inteligência, com a sensibilidade. Não tem baixaria no canal. Tá muito bacana. A gente está construindo conhecimento junto, né? Algumas pessoas, o poeta, por exemplo, né, ele vive dizendo assim, poxa, mas você não responde aqui? Poeta, vou te dizer, é difícil responder todas as indagações, são muitas mensagens. Eu gostaria de poder responder todas. Tem alguns influencers que contratam pessoas para ficar respondendo. Daí o internauta fica achando que é o cara que está respondendo, né? Mas eu não sou assim, eu prefiro ficar pequeno e poder ser autêntico, verdadeiro, franco, conversar com vocês, como eu estou conversando com você agora aqui. Tá? Então, me desculpe se eu não consegui dar atenção para todos, mas eu vou, na medida do possível, respondendo aí. Sempre dizendo, compartilhe, comente, critique, marque um X, marque um Y, marque um Z, mande uma graninha, tem um pessoal que está mandando 5, 10, sempre é bem-vindo, né? Faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, um beijo e até a próxima.